Fim do pente fino do INSS. Lembra daquele projeto de lei de 2017 que nós lutamos tanto para que fosse aprovado? Graças a vocês, o canal Drone Diário fez presença e nós conquistamos juntos, através da divulgação de todos os recolhimentos de assinaturas. Nós colocamos para vocês aqui várias e várias vezes, né, as reclamações, os abaixo-assinados, e foram encaminhados lá para Brasília. Eu trazia sempre aqui e nós tivemos essa grande conquista graças a todos vocês que participaram. Por isso que eu sempre digo, comentem ao máximo, compartilhem, tudo que vocês escrevem aqui nas redes sociais, sim, dá resultados. O resultado está aqui e nós vamos trazer o que mudou com a lei de 2027, que foi alterada, transformada na lei 15.157 de 2025, que foi sancionada em 1º de julho de 2025. Então, a atualização da lei trouxe mudanças importantíssimas sobre o mesmo tema, e aqui vou trazer para vocês as informações que vocês precisam saber, principalmente em relação à Lei 14.441 de 2022, do governo anterior, que aumentou exatamente as alterações nos benefícios por incapacidade e ampliação do pente fino, tá? Então, o governo Bolsonaro aumentou o pente fino e no governo atual, no governo Lula, foi aprovada a lei que dá uma reduzida, né, no pente fino através da 15.157 de 2025, que é aquela lei que traria o pente fino do INSS. E eu recebi várias pessoas que vieram até o canal, tá, trazer essa informação. Por quê? Eu venho aqui informar as pessoas de que está havendo um pente fino do INSS que não tem mais um calendário. O que nós estamos falando? O pente fino do INSS agora, ele é para sempre. Antes nós tínhamos um anúncio de que haveriam revisões periódicas e as pessoas corriam, né, e já estavam preparadas, faziam toda a sua documentação para apresentar no INSS. E agora não tem mais essa situação. Nos mutirões que nós temos hoje para, por exemplo, diminuir a fila do INSS, lá no meio são colocadas as perícias de revisão de benefício. Então as pessoas que recebem a aposentadoria por invalidez são convocadas hoje para a famosa reabilitação profissional. E o pior de tudo isso, muitas das vezes sem precisar sair de casa. Uma armadilha gigantesca, está cortando muitos pagamentos nesse momento. Por que eu sei disso? Porque pessoas estão me procurando para entrar na justiça porque já perderam seus benefícios. Como? Através de uma videoconferência, falaram lá com a assistência social, com o médico perito, e tiveram a perda dos seus benefícios, o corte do benefício, uma espécie de pente fino, no conforto do seu lar. E é uma realidade a reabilitação profissional, tá? Tem muita gente que está perdendo os benefícios, e nós estamos tendo que entrar na justiça para recuperar esses benefícios depois. E aí vem uma pessoa aqui até, os comentários diz o seguinte, que mas e a lei 15.157, né, foi aprovada, deputado fulano de tal, não tem mais pente fino. E aí é que mora o perigo. As pessoas não estão entendendo, não estão interpretando essa situação que eu vou explicar para quem chegou até aqui e tem realmente interesse. Pessoas que realmente querem saber o que está acontecendo. Uma realidade. Pessoas que realmente querem entender essa situação. Mas se vocês também tiverem qualquer dificuldade, não tem problema nenhum. É só deixar aqui nos comentários que eu volto com um novo vídeo para responder. Portanto, fica comigo que vocês vão se surpreender com essa situação. Então, o que mudou com a Lei 15.157 de 2025? Vou aproveitar esse momento para pedir para vocês, por favor, já compartilharem ao máximo essa informação, porque nós vamos ter uma surpresa de pente fino ainda no final desse ano, e muitas pessoas nem estão sabendo disso, tá? Então, qualquer dúvida vocês vão deixar nos comentários. A questão aqui é bem simples. A lei que altera a lei de benefícios previdenciários também mudou a Lei Orgânica de Assistência Social para dispensar os segurados do INSS e beneficiários do BPC-Loas da reavaliação periódica. Presta atenção, quando a incapacidade for permanente, irreversível e irrecuperável, que determina a participação de um especialista também infectologista na perícia médica para as pessoas com HIV/AIDS. Então vocês viram aqui os pontos principais, vocês estão entendendo? E aqui eu já deixo um precedente, algo importantíssimo para as pessoas que, veja bem, presta atenção no que eu vou falar, podem colocar isso nos seus laudos médicos
para serem dispensadas das perícias médicas. Entendeu a situação? Vamos lá. Quando a perícia médica conclui na análise inicial que a incapacidade é permanente, irreversível e recuperável, o segurado ou aposentado por incapacidade permanente fica dispensado da reavaliação, salvo se houver, é claro, fundamento para a suspeita de fraude ou erro. Então, vocês prestaram atenção aqui na armadilha? Essa dispensa vale tanto para benefícios concedidos administrativamente quanto judiciais. Então, se o INSS aposentou a pessoa, ou ela conseguiu pela justiça, e, vou repetir, na perícia médica, a análise inicial, né, tem ali o documento falando que a pessoa ela não tem como se recuperar, é irreversível e permanente. Prestou atenção? Os segurados com HIV/AIDS, Alzheimer, Parkinson ou esclerose lateral amiotrófica, AELA, tem dispensa específica da reavaliação. Então, colocou esses problemas de saúde no laudo, automaticamente na perícia inicial, vou repetir de novo, na perícia inicial ficam dispensadas da reavaliação. Então, nos casos do HIV/AIDS, a perícia passa a ser exigida obrigatoriamente um médico e infectologista na equipe. Vamos lá. A surpresa é que na mesma regra vale para o amparo social do INSS, o BPC-LOAS. Beneficiários com impedimento permanente, irreversível e recuperável também deixam de precisar de passar por uma reavaliação periódica, exceto em caso de suspeita de fraude ou erro. Então aqui a grande notícia é que para aposentados por invalidez e também BPC-LOAS, a lei, no entanto, traz algo que deixa as pessoas com muita dúvida e que eu vou explicar agora. Ela não impede o INSS de fazer avaliações iniciais rigorosas e nem afasta a convocação em caso de indício de fraude, erro material, falsidade documental. A dispensa só vale quando o laudo pericial definitivo com declaração expressa de que não há chance de reabilitação. Mas espera aí, eu recebo aposentadoria por invalidez. Eu não vou ser chamado? Eu recebo o BPC-LOAS. Eu não vou ser chamado? Veja bem, isso substitui a lógica anterior, que dependia de uma idade e tempo de afastamento do trabalho, né, como critério no laudo perito inicial, ou seja, a perícia, né, atestar a incapacidade permanente e recuperável, a pessoa já sai dispensada de futuras reavaliações. Não depende mais só da faixa etária. Do que eu estou falando? 60 anos de idade, né, e também, o que mais? 55 anos e 15 anos recebendo aposentadoria, né, e pessoas com vírus HIV/AIDS, não é isso? Só que tem um detalhe, tá? Se você tem esse laudo, o INSS não pode chamar mais para o pente fino do INSS. Então, se você é aposentado por incapacidade ou recebe o BPC-LOAS, e se o seu laudo diz que a sua condição não tem volta, presta muita atenção no que eu vou te falar. A nova lei mudou as regras de reavaliação, o tão temido pente fino. Isso pode livrar você de vez da revisão pente fino. Agora eu vou explicar exatamente como funciona, porque muitas pessoas, essas mudanças estão deixando um nó na cabeça das pessoas. Então, se você chegou até aqui, eu espero que sim, eu tenho uma informação para dar para vocês. Em julho de 2025 foi sancionada sim a Lei 15.157. Ela mudou a Lei de Benefícios Previdenciária e também o BPC, e essa mudança é simples de entender. A perícia médica, já na primeira avaliação, né, se ela disser que a sua incapacidade para o trabalho é permanente, ou seja, para sempre, irreversível, não tem como, né, voltar, e irrecuperável, você não precisa mais passar por pente fino, por reavaliações periódicas para manter o benefício. Ó, isso vale tanto para quem teve o benefício concedido dentro do INSS ou pela Justiça. A lei também dispensa as seguintes condições, se tiver no seu laudo, que você tem HIV/AIDS, Alzheimer, Parkinson e esclerose lateral amiotrófica AELA. Então, se você tem uma dessas condições e o laudo médico confirma a sua reavaliação periódica, ou seja, o pente fino, não pode mais ser exigido. Tem um detalhe importante para quem vive com o vírus HIV, tá? Agora, quando o INSS marca a perícia, é obrigatório um médico infectologista que participe da avaliação. Isso, veja bem, essa situação, né, ela assegura, tá, para as pessoas
o médico ele é obrigatório. Isso muda a forma de como o exame médico vai ser feito para reavaliação. Então, vamos lá. Deixa um like, né? Se você conhece alguém que precisa saber disso, compartilha nas redes sociais, já deixa um ripar. Isso vai fazer com que a informação chegue para quem mais precisa, para quem está esperando. Quem recebe o BPC-LOAS também foi incluído agora. Se o laudo confirmar que o impedimento é permanente, irreversível e recuperável, veja bem o que nós temos aqui, né? Preste muita atenção. Essas pessoas ficam dispensadas da reavaliação periódica, tá? Agora, eu espero que você tenha chegado ao ponto mais importante desse vídeo. E por que mais importante? Veja bem, vocês vão se surpreender com o que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Ninguém está comentando isso. O que nós temos aqui? Presta muita atenção no que eu vou trazer para vocês, tá? Para não sair daqui com uma informação incompleta. Às vezes, as pessoas, né, elas assistiram o início do vídeo, ouviram só a capa, né, e tomaram conclusões precipitadas. Assim como a pessoa que me procurou aqui nos comentários falando que a lei fazia com que houvesse uma dispensa do pente fino. E isso não é verdade. Eu tenho que explicar para vocês porque é a minha obrigação de trazer a informação. Canal Drone Diário, vídeos informativos. Então, de coração, se você chegou até aqui, comenta de onde você está falando, se você passou por isso. Então, presta muita atenção, porque eu não poderia trazer uma informação incompleta. Essa dispensa, ela não é automática para todo mundo. Ela só vale quando o laudo pericial for definitivo, com declaração expressa de que não há chance de reabilitação profissional, reabilitação para o trabalho. E o INSS ainda pode chamar de novo se houver suspeita de fraude, erro material ou falsidade de alguém, de algum documento. Ou seja, a lei não acaba com o controle do INSS. Ela não acaba com o pente fino, como as pessoas vêm dizendo. Ela só tira uma rotina de quem já tem um diagnóstico definido. E é aqui que eu preciso trazer para vocês. Se o laudo que você usou quando pediu o benefício já reconhece a sua incondição, que ela é permanente, sem chance de melhora, essa reavaliação periódica não pode mais ser cobrada, a não ser que haja indício de irregularidade. Então, guarde esse laudo, porque ele agora vale mais do que nunca. E é claro, comenta aqui se você foi dispensado da reavaliação periódica, né, depois dessa lei, e compartilha com quem precisa saber disso o mais rápido possível, tá? Por quê? Presta bem atenção. A validade da lei 15.157 de 2025, tá? Da pessoa que passou e colocou isso na perícia inicial. Isso quer dizer o seguinte: a perícia do pente fino do INSS, ela não deixa de existir. Ela continua sendo o ponto de partida obrigatório do INSS na reavaliação de benefícios. O que muda é que depois da perícia inicial não precisa mais se repetir periodicamente. Então, como funciona na prática? Para você que já recebia o BPC-LOAS por incapacidade, para você que já recebia a aposentadoria por invalidez do INSS ou da Justiça, veja bem, que não tinha na sua perícia inicial um documento falando que era um problema de incapacidade permanente, irreversível e recuperável, você vai ser chamado, você pode ser chamado para o pente fino. Então presta atenção. Infelizmente, muitas pessoas saíram desse vídeo antes de receber essa parte. Eu espero que você tenha ficado até aqui. O artigo, ou melhor, o inciso 6º do artigo 43 da lei 15.157 de 2025, quando a perícia médica concluir na análise inicial que a incapacidade é permanente, irreversível e recuperável, o segurado fica dispensado da reavaliação da condição que enseja um afastamento, salvo se houver suspeita ou fundamentada fraude ou erro. Ou seja, a pessoa precisa passar pela perícia médica do INSS. Não existe dispensa de perícia desde o início.
O que a lei dispensa é a repetição da perícia no futuro, a reavaliação periódica. A condição para essa dispensa do pente fino vale, então, né, passa a valer, né, quando o laudo dispensa, no caso, né, ela vale, no caso, quando esse laudo fala os problemas. Então, a condição para essa dispensa do pente fino, para que ela possa valer, é quando o laudo da perícia declara expressamente a incapacidade permanente, irreversível e recuperável. Então, a dispensa só vale quando o laudo médico pericial definitivo, com declaração expressa de que não há chance de reabilitação para o trabalho. Então, para você que já é aposentado por invalidez, recebe o BPC-Loas por incapacidade, se o laudo não trouxe essa declaração de caráter definitivo, o segurado continua sujeito a reavaliações normais. Ou seja, você pode ser chamado para o pente fino e está acreditando que está dispensado. Mesmo com esse laudo definitivo, o INSS ainda pode convocar para você para uma nova perícia se houver indício de erro ou fraude. Isso é normal, tá? Então, isso vale tanto para quem já recebe o benefício concedido, então pode pedir análise dessa condição em uma próxima perícia de revisão, quanto para quem já está pedindo o benefício agora. Então, veja bem, a lógica é bem simples, tá? Às vezes é um pouquinho difícil para as pessoas entenderem. É um ponto em que gera bastante confusão, porque parece contraditório à primeira vista. Tá? Se você ficou com alguma dúvida, você vai ter essa dúvida esclarecida agora. Então já salva esse vídeo, pausa ele, né, assista novamente se você precisar. A dispensa de reavaliações futuras, o que nós chamamos de pente fino do INSS, só vale quando existe um laudo médico pericial que declara expressamente a incapacidade permanente, irreversível e irrecuperável. Então a dispensa da reavaliação só vale quando o laudo médico pericial definitivo, com declaração expressa de que não há chance de reabilitação para o trabalho. O problema é que muitos laudos antigos, para você que já era aposentado, você que já era, né, recebeu o BPC por incapacidade antes de 2025, de quem se aposentou por invalidez antes dessa lei, não tem essa declaração explícita, porque na época não havia a exigência da redação. Então, na perícia, vamos lá. Se o laudo original já dizia isso de forma clara e expressa, a pessoa já está protegida e não deveria ser chamada. Eu disse não deveria, mas pode ser chamada. Vocês entenderam a situação? Se o laudo original não trazia essa declaração expressa, o INSS ainda pode convocar essa pessoa para uma nova perícia também. E é justamente nessa perícia que a pessoa, né, precisa ficar registrado de forma explícita, clara, de que a condição é permanente e sem chance de reversão. E só a partir daí é que a dispensa se dá para as próximas reavaliações que ela passa a valer. Ou seja, muita gente que já recebe aposentadoria por invalidez há anos, a lei não eliminou automaticamente a chance de ser chamada para revisão periódica. Eu vou repetir. Muita gente que já recebe aposentadoria por invalidez há muitos anos, a lei 15.157 de 2025 não acabou com a possibilidade do pente fino. Ela criou a regra que, quando essa pessoa for de novo reavaliada, ou seja, quando ela for chamada para o pente fino, se o laudo confirmar o caráter definitivo, aí sim as próximas ficam dispensadas. Ou seja, você vai ser chamado para o pente fino, você que já é aposentado por invalidez há muito tempo, recebe o BPC-Loas, e se você tiver esse laudo que mostra que o problema é definitivo, irreversível e irrecuperável, aí sim você vai estar dispensado para as próximas reavaliações, para os próximos pente finos. Um outro ponto que reforça essa leitura, o prazo de implementação e o período de transição da lei ainda não está claramente definido, o que significa que o próprio INSS ainda
está ajustando como vai aplicar na prática para quem já tinha o benefício antes da lei entrar em vigor. Então nós estamos aqui, para quem está assistindo esse vídeo, em 2026 e o INSS ainda não colocou essa lei em prática. Então vamos lá. Então meu conselho aqui para você que segue o canal e conhece as informações de verdade, prestar muita atenção no que eu vou falar aqui, tá? Se você recebe aposentadoria por invalidez, você é dispensado do pente fino, se você for convocado, compareça e leve documentação atualizada sobre a sua condição. Pedir o laudo de perícia, né? Pedir que o laudo de perícia registre de forma explícita, clara, o caráter permanente e irreversível. Isso é o que garante a dispensa dos próximos pente finos. E se sentir que a convocação for indevida, né, por exemplo, já existe um laudo anterior definitivo, irreversível, irrecuperável lá na sua primeira perícia do INSS, você pode buscar o quê? A justiça com o advogado previdenciário para contestar isso. Então, se você perdeu o seu benefício e você já tinha declarado lá no INSS que não poderia passar pelo pente fino, aí é hora de ir para a justiça. Então, estamos entendidos aqui? A lei 15.157 de 2025, ela não acaba com o pente fino do INSS. Ela apenas dispensa as pessoas que, na primeira avaliação, têm ali expresso as condições necessárias ou as doenças colocadas na lei. Então vamos lá, só para você, né, ter isso em mente. Se na sua primeira perícia lá do INSS está colocado que a sua incapacidade é permanente, irreversível e recuperável, beleza, tá? Você não vai passar por novas reavaliações. Se na sua primeira perícia tiver que você tem AIDS, Alzheimer, Parkinson e esclerose lateral amiotrófica, você não vai passar mais por reavaliação. Só que quem antes da lei de 2025, que começou em julho de 2025, passou, né, pelo INSS e foi aposentado ou a justiça aposentou, essas pessoas sim podem ser chamadas. E só depois de passar por uma nova perícia, constando essas situações, elas ficam dispensadas de futuras perícias. Eu espero ter esclarecido essa situação, mas se ficou qualquer dúvida, eu vou estar aqui à disposição. Se infelizmente você teve seu benefício cortado ou negado por essas situações, tem um número de WhatsApp aqui para que você vá para a justiça, saia do INSS. Eu espero ter esclarecido, mas eu estou disposto aqui a voltar quantas vezes for necessário para trazer para vocês essa informação, para que nós possamos juntos entender. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Já compartilha isso o máximo possível nas suas redes sociais, no Facebook, lista de amigos do Telegram, do WhatsApp, para que nós possamos ajudar o máximo de pessoas. Eu quero agradecer aos milhões que vêm até aqui, de pessoas que eu já pude ajudar e quero ajudar muito mais gente ainda. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço, meu muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.